Olá, seja bem-vindo ao Estuda Mais. Na videoaula de hoje, uma aula teórica do curso Química em Tópicos, estudaremos o que é química. Como essa é a primeira aula, além da gente abordar alguns temas bem básicos, eu também vou fazer uma leve explicação sobre o curso. O curso Química em Tópicos foi idealizado por mim, aqui no Estuda Mais, para que possamos ter algumas aulas um pouco mais rápidas sobre a teoria. Então a gente vai pegar em cada aula alguns poucos tópicos da química que são relacionados entre eles e vamos falar sobre este tópico, que é esta matéria que estamos estudando, para que ela serve e como ela é aplicada. No curso não temos a aplicação de exercícios, por serem aulas rápidas é apenas teoria. Mas aqui no canal vocês podem encontrar uma diversidade de exercícios muito grandes de praticamente toda a matéria da química. E ainda estamos tentando completar a base de conteúdos dos exercícios que já temos aqui no canal para que em pouco tempo consigamos aí ter toda a química resolvida em exercícios, tá bom? Então, se você precisar de alguns exercícios, não encontrará nessas aulas do curso Química em Tópicos, mas você pode encontrar nas nossas videoaulas lá no canal, belezinha? Então, vamos começar com o tema da aula, que é o que é química. Como uma definição básica da química, a gente pode falar essa frase, né, que você encontra em todo lugar, inícios de livros, Wikipédia e etc., que a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, além das energias envolvidas nessas transformações. Então, olha só, a gente sabe que a química é uma ciência, até aí beleza. E toda ciência ela tem um ramo de estudo, tá? Ela tem um foco de estudo. E o foco de estudo da química a gente está dizendo aqui que é a matéria. Agora, para entender então o que a química estuda, a gente tem que entender o que é matéria, certinho? Matéria não é muito complexo de se entender, porque ao nosso redor a gente tem vários objetos que são feitos sobre matéria, inclusive a gente. Então, qual que é a definição de matéria? Matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então você tem que pensar assim: quando você pensar em matéria, o que tem que vir na sua cabeça é massa. Tudo o que tiver massa e ocupar lugar no espaço, a gente diz que é matéria, tá bom? É feito por matéria. Então, observe o seguinte: se tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente pode dizer massa e lugar. A gente poderia dizer então que matéria é tudo que tem volume, beleza? Então, matéria apresenta volume. Até aí, belezinha, né? Então, a gente pode pensar em algumas coisas do nosso cotidiano e pensar: será que tem matéria? Será que não tem? Por exemplo, se eu falar o celular, bom, o celular ele tem massa, ele ocupa um lugar no espaço, então, e ele também tem um volume, então é matéria. A química pode estudar então o celular, o objeto celular? Claro que sim, porque ele faz parte dos objetos que entram nessa definição básica da química, beleza? Professor, e o ar? As pessoas gostam de falar do ar pelo fato dele ser invisível, né? Então, ó, o ar é invisível. Só que aí, ele ocupa lugar no espaço? Ele ocupa lugar no espaço? Claro que sim. O ar ele tem massa? Sim, ele pode ser, a massa dele pode ser medida. E o ar ele tem um volume? Também, tá? O ar ele tem volume, ele ocupa um lugar no espaço. Vocês já viram, por exemplo, quando são definições que a gente vai ver mais para frente, mas é quando você diz assim que se você tiver um gás qualquer dentro de um recipiente, esse gás ele ocupa todo o volume do recipiente. Se ele ocupa todo o volume do recipiente, é porque ele tem um lugar ali. E esse gás ele pode ser medido, tá? A gente pode medir a massa desse gás, beleza? É claro que não são em balanças comuns, mas a gente consegue medir sim a massa de um gás, tá bom? Então, matéria é praticamente tudo se você parar para pensar em relação à química. Agora, olha só uma outra coisinha que a gente fala aí e às vezes a pessoa fica meio que na confusão, né?
A matéria é a ciência que estuda a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Além das aqui é energias, tá? Vamos corrigir o português, professor. Então, além das energias envolvidas nessas transformações. Então, a gente está falando aqui de energia. Mas o que é energia, né? Para a gente entender toda essa frase do que é a química, a gente tem que pegar passo a passo e tentar entender cada palavra, né? Então, o que é energia? Vamos colocar aqui energia como um dos nossos tópicos. Vou passar aqui, ó, dar um energia, né? O que seria energia? Bom, a definição de energia diz que energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. Olha que bonito, né? Então, energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. Então, o que a gente pode pensar em relação a isso? Ó, energia, então, é alguma coisa que gera trabalho, tudo bem? Energia gera trabalho. Até aí, tranquilo, né? Então, energia é uma coisa que gera trabalho, simples, tá? Só que o que é trabalho? Pronto, já entramos agora naquela coisa de o que é, né? Então, olha só, o que é trabalho? Trabalho, a gente normalmente, na física, mais representa um trabalho com a letra H, né? Por causa de working, de trabalho em inglês. O trabalho, ele é o quê? Trabalho, a definição dele pode ser até mais complexa do que a de energia, porque trabalho é uma medida de energia que é transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Agora parece difícil, né? Mas não é não. Olha só, vamos entender o que é o trabalho, sei lá, vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos colocar esse bonequinho aqui, desenho muito bom, né? Olha só. E esse bonequinho aqui está carregando uma caixa, tá bom? Aí observe o seguinte, esse bonequinho aí vai carregar uma caixa de um ponto que a gente pode chamar de ponto A para o ponto B. Esses pontos devem ser bem distantes, né? Porque se você observar, o bonequinho cresceu enquanto ele passava do ponto A até o ponto B. Tô brincando. Mas vamos lá. Então, ó, no ponto B, o bonequinho ainda com a caixa dele aqui, certo? Ele fez o que? Ele se deslocou. Ele passou, ó, isso aqui é um deslocamento. Ele passou de um ponto e ele foi até um outro ponto, beleza? Para ele carregar essa caixa, ele teve que exercer uma força sobre essa caixa, certo? Essa força que ele exerce sobre essa caixa para conseguir segurar o peso, a massa dessa caixa e atravessar fazer esse deslocamento, essa força, para que ela exista, a gente precisa de energia, beleza? O bonequinho, então, aí que vamos parar de chamar ele de bonequinho, vamos chamar ele de João. Então, o João ele precisou de energia para ter força suficiente para poder carregar essa caixa do ponto A para o ponto B, tranquilo? Agora, então, o trabalho, o que ele é? Trabalho nada mais é do que uma força que a gente tem multiplicada, né, por um certo deslocamento, ou seja, é uma força que você utiliza, tá, indo em um certo deslocamento. Isso é a definição de trabalho. Existem diversos tipos de trabalho, mas a gente vai estudar isso lá para frente, tá bom? Então, basicamente, energia é alguma coisa que você precisa para realizar um trabalho. O trabalho, quando a gente fala em trabalho, a coisa que normalmente vem à nossa cabeça é o trabalho, sei lá, salariado ou um trabalho feito para você ganhar algum lucro, né? Mas o trabalho, quando a gente fala aqui, a gente está falando de um trabalho de fazer qualquer tipo de objeto se movimentar, por exemplo. Então você precisa de uma força, tá, para movimentar esse objeto, então ele vai se movimentar em um determinado espaço, que a gente vai chamar de deslocamento, belezinha? Então basicamente é isso daí. Então, ó, o que é química, né? É a ciência que estuda a matéria e suas transformações. A palavra transformação a gente não vai trabalhar nessa videoaula ainda. A gente vai trabalhar ela nas próximas videoaulas, tá bom?
Só que antes de finalizar esta videoaula, eu acho uma coisa muito importante, nem é algo que é muito estudado pelo aluno para provas e vestibulares, mas é um tema interessante que são os níveis de representação da química. Por que é interessante a gente entender esses níveis de representação, principalmente numa primeira videoaula? Porque uma coisa que as pessoas têm sempre confusão na química é o fato de que às vezes você está falando de uma substância e ela está num determinado estado, depois ela está de uma outra forma e depois ela está de uma outra forma e você não conseguiu captar que está falando da mesma substância. Como assim, professor? Muito simples. Se eu tiver, por exemplo, um copo de água, tá? Temos aqui um copo com água. É isso daqui que a gente tem é a substância água, tudo bem? A substância água, quando ela está dentro de um copo, você consegue visualizar a água, beleza? Mas a água, ela também é estudada no mundo que a gente chama de submicroscópio. Existe um mundo macroscópico que é tudo que é visível, tudo que é tangível, tudo que a gente consegue observar a olho nu. Ou seja, sem você estar com nenhum microscópio, você consegue observar, tudo bem? Então, o olho nu, você consegue observar as coisas ao seu redor, tranquilo? A água, então, ela existe no mundo macroscópico como uma substância, mas ela existe no mundo submicroscópico. No mundo submicroscópico, a gente fala das moléculas, tá? São as... Olha só, assim fica legal. Então, ó, a gente fala da molécula de água. É claro que a molécula de água, no mundo submicroscópico, ela não é visível ao olho nu. A gente não pode observá-la. Observe o seguinte, submicroscópico, ele é diferente da gente falar microscópico, tá? É diferente de microscópico. O microscópico são as coisas que podem ser observadas com um microscópio de luz, tá bom? No mundo submicroscópico, quando a gente está falando de átomos, quando a gente está falando de moléculas, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma molécula, né, que é a da água. Quando a gente fala de átomos, a gente fala de moléculas, a gente está falando de um mundo que é submicroscópico, não é um microscópico, tá bom? O mundo microscópico é aquele que você normalmente estuda lá na biologia, onde você fala de bactérias, onde você fala de células, tá bom? Então, lá as coisas são bem maiores do que o estudo que você vai ter na química, o estudo do mundo submicroscópico. Observe que a água ela existe no mundo submicroscópico, só que na forma de molécula, tá bom? Uma molécula de água é invisível. Mas quando a gente fala molécula de água, você tem que entender que está falando de um mundo submicroscópico, invisível para você. Não é a sua realidade. Quando a gente fala da substância água, aí você vai pensar aqui, ó. Você vai pensar no mundo macroscópico, no que você consegue ver, no que você consegue pegar, tudo bem? E existe também o simbólico. O que é o simbólico? Ele é a linguagem da química. Então, a química ela tem uma linguagem própria e você já deve ter percebido isso. Você já viu a gente falar H2O. E você sabe que quando a gente fala H2O, a gente está falando da água, certo? Muitos alunos, antes mesmo de começarem o estudo da química, antes mesmo de chegarem lá no nono ano, eles já sabem que H2O é água, porque eles estão acostumados a ver isso no seu cotidiano. Tá bom? Então, a linguagem da química que vai ser passada por essas fórmulas, que nesse caso a gente vai chamar de fórmula molecular, e outras fórmulas e outras equações que existem na química, elas fazem parte do simbólico. E observe que a confusão no estudo da química por parte de muitos alunos é conseguir entender quando a química está falando de um mundo macroscópico, quando ela fala de um submicroscópico e quando ela fala do simbólico. Então você vai, no estudo desse curso, vai aprender a passar do macro para o submicro, do submicro para o simbólico e vice-versa. De cada um, do simbólico para o macroscópico, você vai ter que entender isso durante o nosso curso, beleza? Então basicamente é isso. Essa foi uma primeira aula. Como eu falei, as aulas elas tendem a ser rápidas e blá 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 lá no início.
mas essa é um pouquinho demorada por causa da explicação do curso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários a dica de vocês sobre esse curso Química em Tópicos. Se você acha que, não, pô, as aulas podem demorar assim, sei lá, 20 minutos fica legal, 10 minutos, não, professor, não passa de 5 minutos, porque aí eu vou olhando as dicas de vocês e posso estar moldando o curso, tá? De acordo com que os inscritos aqui, com o pessoal que acompanha o canal e essas videoaulas quiserem, beleza? É isso daí, pessoal. Um forte abraço, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se puderem, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e para que seus amigos também possam conhecer o nosso curso, possam conhecer o nosso canal e quem sabe aí mais pessoas vão assistir esta série, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.